Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe. Eu e o Joaquim, a gente vai apresentar um trabalho sobre juros compostos. Vou começar falando sobre os conceitos, ele vai passar um exemplo um pouco mais simples para começar a demonstrar como é os juros compostos na prática. Depois, em seguida, eu vou fazer um exercício e ele vai finalizar com os demais exercícios e as explicações. Começando, então, a gente tem a definição. A gente sabe o que é juros compostos. Basicamente, é um acréscimo financeiro que é sempre calculado em relação ao período anterior, seja o período de mês em mês, semana em semana. Então, basicamente, mesmo que você tenha aplicado um valor inicial, os seus juros compostos nunca vai ser baseado nesse valor, sempre vai ser baseado no valor anterior ao que está chegando, correto? Com o tempo, vai ficar um pouco mais claro o que eu estou falando agora. E em sequência, para vocês conseguirem entender melhor como funciona os juros compostos na prática, eu vou passar para vocês cada slide para cada termo matemático da fórmula de juros compostos. Começando pela capital. Capital é basicamente o valor inicial que você aplica. Seja o valor inicial para alguma coisa que vai aumentar ou para diminuir. É sempre o valor inicial, é a capital inicial, a banda, né? Enfim, a capital ela é representada no símbolo matemático como um C. A cor que a gente vai utilizar para poder ajudar a compreensão aqui vai ser o azul. E o símbolo é o símbolo de dinheiro, porque querendo ou não, muitas vezes os juros, muitas vezes não, a maior parte das vezes é representado com dinheiro, com a parte financeira, né, a matemática financeira. Então a gente vai representar com o valor de dinheiro. Em sequência, a gente tem aqui a taxa de juros. A taxa de juros nada mais é que a taxa que os juros compostos vai ser aplicado. Ela quase sempre é dada em porcentagem, por isso o símbolo dela vai ser a própria porcentagem, para ficar mais fácil de visualizar. A sua cor agora na nossa aula vai ser vermelho e o seu símbolo matemático nas fórmulas é visto como um I. Normalmente é um I minúsculo, certo? E é basicamente o que eu disse, ela é um valor, normalmente em porcentagem, que você recebe para aplicar sobre o seu capital. E aí tem todo um processo que você precisa transformar em decimal, que a gente vai ver mais para frente. Dando continuidade, a gente tem agora o tempo. O tempo que é algo crucial para os juros compostos, porque ele define os períodos que vão ser aplicados os juros. Então, é exatamente o que eu disse. Normalmente ele é aplicado de mês em mês, mas existem todos os tipos de casos. Eles são, seja eles de hora em hora, que é um pouco mais raro, ou semana em semana, que também é meio raro. O mês, que é mais comum, bimestral, semestral, anual, enfim. Não tem limites para o período que o tempo é aplicado, o período de tempo que é aplicado, mas ele é basicamente o tempo. A gente vai representar ele com a cor laranja, o símbolo dele vai ser o calendário, porque é calendário, né? Enfim. E o símbolo dele matemático é o T, normalmente minúsculo, mas sendo o T representa tempo para juros compostos. Por último, a gente tem agora o montante. O montante nada mais é que o valor final. O que é o valor final? Você tem a sua capital, que é o seu valor inicial, a sua taxa de juros e o tempo. Quando você junta tudo isso, você gera um valor, seja ele um valor positivo ou um valor negativo em relação ao capital. Se aumentou ou diminuiu, independentemente, vai ser o montante. Então, o montante nada mais é do que o resultado dos seus juros. É a soma dos seus juros, seja ele um valor negativo ou positivo, com a sua capital, que é o valor que você investiu inicialmente. A gente vai representar ele com um gráfico subindo, que normalmente o montante representa essa crescente. A cor dele vai ser o verde e o símbolo matemático sempre é representado pelo M. Basicamente, agora a gente vai ter aqui, em sequência, o que é os juros compostos na prática. Antes mesmo de definir a sua fórmula, com os termos que a gente apresentou, a gente vai ver o conceito básico dele. Como eu disse, é um juro sobre juros. A sua definição é que é um juro sobre juros. Então a gente sempre vai ter o que? A capital, mais os juros, e a soma desses dois, aplicando com a fórmula e tudo, vai resultar no montante.
Porém, nos juros compostos, a dinâmica é diferente dos juros simples. Então, o montante resulta em uma nova capital que vai ser aplicada para o próximo mês. Então, ele meio que o montante, de forma resumida, se torna o novo capital para os próximos meses. Baseado nisso, a gente consegue ter uma ideia maior e melhor de o que é juros compostos. Se vocês forem parar para pensar, juros compostos é algo diferente do juros simples, porque ele cresce muito. Ele nunca se baseia no início, ele sempre se baseia no atual. Isso é parecido, por exemplo, com a bola de neve. A bola de neve sempre, quando você vê uma bola de neve crescendo, ela sempre vai ficando cada vez maior. E ela não tem uma média, ela sempre vai crescendo cada vez mais. Baseado nisso, a gente tem a ideia da dinâmica. A dinâmica é basicamente a gente reunir os alunos e a gente avisar para eles qual é os juros, qual é o capital, e eles, baseado nisso, aplicar em relação aos alunos, a quantidade de alunos. Então, para um capital inicial, provavelmente a quantidade de alunos vai ser 1. A nossa bola de neve tem uma pessoa. Em sequência, a gente vai aumentando, vai de 2, 4, 8, aumentando sempre progressivamente, aumentando sempre uma cadência ainda maior que a próxima, que a anterior, perdão. Essa é a ideia de dinâmica, infelizmente não vai ter como aplicar, mas, enfim, a bola de neve é um bom exemplo do que é juros compostos. Dado a dinâmica e dado a ideia da bola de neve, a gente pode, enfim, introduzir o que é a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos é o montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Vocês visualizando vai ser muito melhor, como já está aqui, mas dizendo por extenso, é assim que se lê, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Não tem muito o que falar, vocês sabem o que cada um representa, e na prática é basicamente a função de cada um de vocês é interpretar os textos e aplicar cada valor ao valor indicado na fórmula. E é isso. Agora a gente vai passar para o Joaquim, que vai estar explicando um exemplo simples para poder introduzir ainda melhor a prática para vocês. Até daqui a pouco. Boa tarde, turma. Professor Joaquim aqui, dando continuidade na aula de juros compostos, né? Conforme avança o slide, vamos chegar agora no primeiro exemplo da aula de juros compostos. O perigo da dívida do cartão de crédito. Usando como exemplo a nossa professora, que já apresentou juros simples, né, que vocês tiveram na aula retrasada, a professora Sayuri esqueceu de pagar a fatura do cartão. A dívida inicial é de R$100. O banco cobra 10% de juros compostos todo mês. Vamos ver como a dívida aumenta ao longo do primeiro, segundo e terceiro mês de atraso? Vou passar o slide. Primeiro, vamos identificar quais são os elementos da fórmula aqui no exemplo. Vamos começar pelo capital. Qual o capital inicial nesse exemplo? Lembre que a gente atribuiu para o capital inicial este símbolo e a cor azul. Passando slides. Temos que o capital inicial é aqui em azul, R$100. Esse é o nosso capital inicial, correto? Passando slides, agora vamos identificar qual que é a taxa de juros, representada pela cor vermelho e por esse símbolo de porcentagem. Você sabe qual que é a taxa de juros? Isso mesmo, 10%. Agora, avançando slides, vamos pegar qual que é o tempo necessário que a gente precisa para utilizar a fórmula dos juros compostos. A gente atribuiu a cor laranja e o símbolo do calendário. Passando slides, isso mesmo. Nós temos 3 prazos, 3 tempos diferentes. Então vamos fazer uma conta, né, usar a fórmula separadamente para cada exemplo. Vamos começar no primeiro mês. Passando slide. Deixei aqui no canto do slide o montante, né, a fórmula dos juros compostos. Então nós temos aqui no primeiro mês o montante, ele é igual a 100, que é o capital inicial, conforme a fórmula, vezes 1 mais o I. O que é o I? O I ele é a taxa de juros, lembrando pessoal, em decimal, viu?
10% é igual a 10 sobre 100, 10 sobre 100 é igual a 0,1. Então temos aqui 1 mais 0,1 elevado a 1, que vai virar 100 vezes 1,1, 1. Primeiro vamos resolver dentro do parênteses, 1 mais 0,1 igual a 1,1 elevado a 1. A gente sabe que quando eleva a 1 é igual a ele mesmo, então nós temos que 100 vezes 1 elevado a 1, ou 1,1, vai ser igual a R$110. Ou seja, no primeiro mês, nós temos um montante total de R$110. Passando os slides, vamos descobrir agora no segundo mês. Conforme a fórmula é a mesma, a gente está usando o mesmo exemplo, a gente só alterou o tempo, o que vai mudar vai ser apenas o tzinho ali em cima, conforme a fórmula. Que no caso aqui, o que era elevado a 1, por ser o primeiro mês, um mês, agora como é o segundo, vai ser elevado a 2, por ser 2 meses de juros. Então, temos mais uma vez 100 vezes 1 mais 0,1 elevado a 2. A conta permanece a mesma até 100 vezes 1,1 elevado a 2. E 1,1 elevado a 2 é igual a 1,1 vezes 1,1, ou seja, 1,21. E temos que 100 vezes 1,21 é igual a R$121. Logo, a dívida final no segundo mês é de R$121, um aumento de R$11 para o montante anterior. Percebemos que no primeiro mês, só de juros, nós tivemos R$10, porque 110, o montante menos o capital inicial é o valor que a gente tem só de juros. Montante acumulado no primeiro mês foi 110, menos o capital inicial que é 100, tivemos R$10 de juros. Isso em um mês. Agora, nesse segundo mês, tivemos R$11, porque o montante acumulado no segundo mês menos o montante acumulado no primeiro mês, que no caso seria 121 menos os 110, deu R$11. Percebe-se que o valor de juros, o valor em reais, o valor que ele é atribuído a mais em juros, ele aumenta. Não é como no juros simples, que a gente tem um valor fixo todo mês de aumento. Ou seja, aqui aumentou R$1 a mais em comparação com o aumento do mês anterior. Agora, vamos para o terceiro mês. Conforme a conta permanece a mesma, o que vai mudar agora vai ser no 1,1 elevado a 3. E 1,1 elevado a 3 é igual a 1,1 vezes ele mesmo 3 vezes, que no caso vai dar 1,331. E 100 vezes 1,331 é igual a R$133,10. Portanto, a dívida final no terceiro mês é R$133,10, um aumento de R$12,10 no montante para o mês anterior. Percebe-se que tivemos de juro do primeiro mês para o mês 0, R$10, no segundo mês para o primeiro mês, R$11, e agora do terceiro mês para o segundo mês, R$12,10. Então, o valor que aumenta, ele vai aumentando, porque os juros, ele sempre vai ser em cima do acumulado, Porque antes foi em cima do 110, foi em cima do 100, e agora foi o 121, foi em cima dos 110, e por isso que vai aumentando cada vez mais. E enquanto do mês 2 para o mês 1 de juros tivemos um aumento de R$1, aqui tivemos um aumento de R$1,10 em comparação com os juros do mês 2 para o mês 1. Avançando o slide. Logo, os juros acumulados no período é igual ao montante final, menos o capital inicial. Capital inicial não é aquela banda de rock, não. Ou seja, a taxa de juros total é igual ao montante final, juros acumulados é igual ao montante final menos o capital, MF menos C. No caso, o nosso montante final do terceiro mês foi R$131,10, menos o capital inicial, que é 100. Ou seja, os juros acumulados no período foi de R$31,10. Pelo atraso e responsabilidade, a Sayuri pagará cerca de R$31,10 só de juros, o que representa 30% do valor inicial. Ou seja, só coloquem diamante no Free Fire se for no Pix, para não atrasar a fatura igual a professora Sayuri. Muito obrigado. Muito que bem. Agora é o momento de praticar. Eu vou estar resolvendo o primeiro exercício dessa listinha que a gente vai estar passando, e o Joaquim vai resolver os demais. O exercício já está na tela, e eu vou estar lendo aqui para facilitar um pouco. Então vamos começar.
Exercício 1. O agiota. Elias precisou de dinheiro rápido e pegou R$ 500 emprestado com o abacaxi, um famoso agiota da região. O abacaxi cobra juros compostos de 20% ao mês. Elias demorou 2 meses para pagar. Qual é o valor total da dívida de Elias agora? Logo de cara a gente pode definir algumas coisas aqui, que são as informações-chave que a gente tem. A primeira informação-chave é que Elias pegou R$ 500 emprestado, certo? Então já anotemos aqui R$ 500. Em sequência ele diz que o abacaxi, que foi quem ele pegou o dinheiro emprestado, cobram juros compostos de 20% ao mês. Perfeito. E aí ele também diz que Elias demorou 2 meses para pagar. Com isso, ele finaliza perguntando qual é a dívida, né? Qual é o valor que o Elias vai ter que pagar. Feito isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para resolver essa questão. Precisamos agora lembrar da fórmula, que é M igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E feito isso, a gente tem que definir qual é qual. Vamos começar pelos R$ 500. R$ 500, como a gente viu, foi o valor que ele pegou no começo. Então, a gente pode ver aqui, é basicamente o que eu tinha dito antes, a capital, certo? Então, a gente já coloca aqui para saber que é a capital. Em sequência, ele diz sobre o tempo, né? Ele diz sobre os juros compostos que o abacaxi cobra. Ele cobra 20%. Como a gente já viu, olha aqui que legal, o símbolo de nossa taxa de juros é logo a porcentagem. Então a gente já não precisa nem pensar. A gente já tem a total certeza que isso aqui representa a taxa de juros. E a gente tem como última informação dada que ele demorou 2 meses. 2 meses é tempo, né? Então a gente nem precisa pestanejar. Sabemos que é tempo. A dívida, então, é o último que falta, é o montante. Vamos agora, então, aplicar os valores na fórmula. A gente tem o montante, que é o que a gente quer saber. A capital a gente sabe agora que é R$ 500. A gente precisa multiplicar vezes o 1 mais os 2 meses. Os 20%. Estou confundindo, desculpa. Os 20% a gente não pode deixar aqui como 20%, a gente sabe disso. Então a gente precisa passar por 20% por decimal. Como já vimos em algumas aulas atrás, quando a gente transforma, a gente precisa dividir por 100. Ao dividirmos por 100, temos que é igual a 0,2. Portanto, 20% equivale a 0,2. E aí a gente finaliza com o tempo, que no caso são 2 meses. Desenvolvendo essa conta, temos 500 vezes 1 mais 0,2, que sabemos que é 1,2 elevado a 2. Mantendo aqui. Depois a gente tem 500, mantendo 500, vezes 1,2 elevado a 2, se a gente for fazer o resultado, vai dar 1,44. E para finalizar, a gente tem a resposta. Ao multiplicar 500 por 1,44, o resultado será 720. Logo, a resposta será R$ 720. E assim a gente responde essa questão. Beleza? Agora eu vou estar passando para o Joaquim para ele finalizar com as restantes das questões. Bora, galera. Joaquim aqui de novo. Agora vamos partir para o exercício de número 2. Isso mesmo, primeiro pelo enunciado. Um certo dia, você foi na Magazine Luiza cumprimentar o colega Riquelme. E lá acabou se interessando por um ferro de passar a vapor. O ferro custa R$200. R$200. Riquelme fez no crediário da loja para você pagar tudo daqui a 3 meses, com juros compostos de 10% ao mês. Quanto você vai pagar no final das contas? Ou seja, o quanto que a gente vai pagar no final seria R$200 aos juros
de 10% ao mês após 3 meses, correto? Primeiro, vamos anotar o que nós temos. Vamos anotar o capital. Capital é dado pela letra C. Isso mesmo. Qual que é o capital inicial nesse exemplo? É o preço do ferro. E aqui o ferro custa R$200. Vamos colocar aqui. R$200. Agora, vamos identificar qual que é a taxa. Qual que é a taxa? A taxa, lembrem-se que a taxa é dada pela letra I. E no exemplo, a gente tem a taxa de 10% ao mês. Vamos anotar 10% ao mês. Como aqui a gente está trabalhando tudo em meses, né, o prazo aqui também em meses, iremos deixar a taxa só com porcentagem, senão a gente teria que colocar a anotação que é ao mês aqui para caso tivesse que passar ao ano, entre outros. Só que para conta a gente precisa da taxa em decimal. E a gente tem que 10% é igual a 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é a mesma coisa que 0,1. Ou seja, a nossa taxa é igual a 0,1. Vamos anotar também qual que é o nosso tempo. Lembra do símbolo do calendário? Dada pela cor laranja. Vamos aqui anotar o tempo, que é dado pela letra T. Aqui, isso. E segundo o exemplo, a gente tem um tempo de 3 meses para pagar no crediário da loja. Ou seja, a gente quer descobrir qual que é o valor daqui a 3 meses. Então vamos anotar aqui 3 meses. Ok. Agora, o primeiro passo, no caso, o segundo passo, né? Que o primeiro é a gente anotar aqui todas essas informações que a gente coleta do enunciado, a gente vai calcular pela forma aplicação da fórmula. Ou seja, a fórmula é M é igual, o montante é igual ao capital inicial, C, vezes, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. Montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais o tempo elevado, mais os juros elevado ao tempo. Vamos agora substituir os valores. O M é o que a gente quer descobrir, então continua M. Capital inicial, a gente tem aqui, ó, capital inicial é igual a R$200, então vamos atribuir aqui 200. 200 vezes, abre parênteses, 1 se mantém, mais. Qual que é a nossa taxa? Isso mesmo, 10%. Colocar aqui 10%? Não, tem que colocar em decimal, ó, 0,1. 0,1 elevado ao nosso tempo, que é igual a 3 meses, elevado a 3. Ou seja, montante é igual a 200 vezes. Primeiro resolve dentro do parênteses, que aqui 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a 3. Ou seja, o montante vai ser igual a 200 vezes 1,1 elevado a 3 é igual a 1,331. Por quê? Quando a gente eleva a um número, a gente vai fazer o número que está sendo elevado, ou seja, aqui 1,1, ver a quantidade de vezes o expoente, ou seja, 1,1 3 vezes. 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 é igual a 1,331.
E 200 vezes 1,331 é igual a... um montante é igual a 266 e 20,20. Ou seja, a gente tem que o pagamento total vai ser R$ 266,20. Agora, vamos aplicar o passo a passo, mês por mês, para tirar a prova real de que esse valor está certo e para comprovar a fórmula. Aqui, terceiro passo. Terceiro, a prova real. Prova real. Ok, a gente começa com 200, né? Aqui, ó. Início. Vou colocar aqui o valor inicial que a gente começa, né? Que é R$200. R$200. No mês 1, vamos descobrir no mês 1 a taxa só no mês 1. A gente tem juros de 10% de R$200. De 200, que é igual a 20. No primeiro mês, 10% é igual a 20. A 20. Porque a gente tem que 10% é igual a 0,1 aqui em cima. Então, basta multiplicar 200 vezes 0,1. E quando a gente multiplica por 0,1, a gente pode simplesmente jogar a vírgula para o lado. Ou seja, 10% de 200 é igual a 20. Então, a gente tem que o novo valor, né, o montante... Vou pôr para cima aqui, peraí. Isso. Que o montante primeiro mês é igual a 200 mais 20, ou seja, 220, né? Colocando em reais aqui, R$220. Agora, vamos para o mês 2. Mês 2. No início, né? A gente tem R$200, né? R$220 agora, né? Que é o acumulado do primeiro mês. Aí no segundo mês vai começar com 220, né? Mais uma vez, a juros de 10%. 10%. Juros de 10% de 220 é igual, lembra, 10% é igual a multiplicar por 0,1. A gente passa a vírgula para cá, então a gente vai ter que o juros de 10% vai ser igual a passar a vírgula para cá, 22. Entendeu? Trazendo para reais, R$22 de juros. Aí, agora vamos somar, né, o montante. Montante do segundo mês vai ser igual ao inicial, 220, mais os 22 de juros, que é igual a 242. 242, trazendo para reais, R$242 ao final do segundo mês. E por último, o mês 3, que no início, só um instante, como é que tá o enquadramento? Tá, peraí. Isso, agora sim, tá melhor para vocês enxergarem. No mês 3, né, o início,
O capital inicial do terceiro mês é 242. Esse 2 ficou meio feio. Pronto. E quanto que é 10%? Juros de 10% de 242. Lembra do macete, passa a vírgula para cá, então a gente vai ter a vírgula tá aqui, né? Quando não tem vírgula, a gente sabe que a vírgula tá aqui é vírgula zero. A gente passa a vírgula para cá, a gente vai ter 24,2. 24,2. Isso. Agora, o montante final do terceiro mês, o valor acumulado ao terceiro mês vai ser igual a 242 mais os juros aqui, pessoal, que é de 24,2, ou seja, 266,20, trazendo para reais, né? R$266,20. R$266,20. E qual que será a resposta da nossa questão? Né? Colocar aqui resposta. 2 pontos. Primeiro, vamos voltar para a pergunta. Lá no enunciado, a última frase, a frase com ponto de interrogação é a seguinte: quanto você vai pagar no final das contas? Eu vou pagar símbolo de reais, R$266,20. Essa é a resposta da questão 2, pessoal. Muito obrigado. Agora, vamos partir para o terceiro exercício da lista de questões, pessoal. Exercício de número 3. Primeiro, vamos ler o enunciado. Exercício 3. Aulas de forró da Michele. Michele atrasou o pagamento da sua aula de forró. A dívida inicial era de R$300. O contrato diz que o atraso gera uma multa de R$50 somada na hora. Ou seja, a partir do momento que você atrasa, seja um ano, um mês, um dia ou uma hora, você automaticamente já vai pagar o valor da dívida mais essa multa, que é no valor de R$50. Mais juros compostos de 10% ao mês. Ou seja, você vai pagar a sua dívida mais R$50 e em cima dessa soma, juros de 10% ao mês a cada mês de atraso. Michele demorou 2 meses para pagar. Qual o valor total que ela pagou, pessoal? Lembre-se, primeiro vamos tirar as informações do enunciado e colocar aqui na sua folhinha de resolução de exercícios. A gente tem que começar pelo capital. O capital é R$300? Não, o capital, que é o valor que vai ser cobrado os juros em cima, é R$300 mais a multa. Então, vai ser igual 300, que é o valor da dívida que ela tem, mais os R$50 da multa por atraso. Então, o capital vai ser igual a 350. Agora, vamos extrair do texto a taxa. Lembre-se que a taxa é datada pela letra I. Por que é pela letra I? Porque o tempo já pegou a letra T e não podia pegar a letra T de novo. Qual que é a taxa ao mês, né? Ou ao ano, nesse caso aqui, como exercício está pedindo ao mês, está dando ela ao mês, a taxa é ao mês. Está aqui no texto 10% ao mês. Então, vamos voltar aqui com 10%.
Lembrando, mais uma vez, que a taxa ela tem que estar em decimal, não em porcentagem. Então, a gente vai passar isso aqui para decimal. Sabe que 10% é 10 por 100, ou seja, 10 por 100. E quando a gente resolve isso daqui, aqui ó chai, aqui ó tome, vai ficar 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então, temos que a taxa é igual a 0,1. Agora, por último, vamos extrair do texto qual que é o tempo. Qual que é o tempo que vai ser aplicada essa taxa? Por quanto tempo que vai ser aplicada essa taxa? 10%. Como a Michelle atrasou 2 meses para pagar a aula de forró dela, o tempo vai ser igual a 2 meses. Lembrando que o tempo aqui sim é datado pela letra T, né? A gente vai colocar aqui 2 meses conforme enunciado. 2 meses. Pronto. E agora, né? Segundo passo é tirar a... Desculpa. Segundo passo é aplicar a fórmula. Então, vamos aqui. A aplicação da fórmula. Aplicação da fórmula. Deixa eu ajeitar o enquadramento. A fórmula M montante é igual capital inicial vezes 1 mais I, que é a nossa taxa, elevado a Tzinho, né? Que é o tempo. Então, teremos M, que é o que queremos descobrir, igual a 350, que é o nosso capital inicial, né? Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que nós temos aqui que é 0,1, fecha parênteses, elevado a 2, né? Que é o nosso tempo. Resolvendo, montante 350 vezes, lembre-se pessoal, primeiro sempre dentro do parênteses, 1,1 elevado a 2. Então, o montante vai ser igual a 350 vezes 1,1 elevado a 2 é igual a 1,1 vezes 1,1, que vai dar 1,21. Resolvendo, M é igual a 350 vezes 1,21, que vai dar 423,5, pessoal. Esse é o nosso montante final ao segundo mês de atraso. Lembrando, né, que a gente somou aqui a dívida dela mais a multa e em cima desse valor que foi aplicado a taxa de 10% ao tempo de 2 meses, que deu R$ 423,50. Agora vamos para o terceiro passo, que é aplicar a prova real, né? Mês a mês. Lembrando que o terceiro passo não é necessário, né? Apenas o segundo já é o suficiente. Estamos fazendo o terceiro passo aqui apenas para realmente tirar a prova real do funcionamento da fórmula. Prova real. No início, né, o montante inicial no mês 0, né? Sem nenhum mês de atraso, apenas um dia de atraso, por exemplo, início é igual a 350. No mês 1, aqui só um instante, ela esteve sobre juros de 10%. E quanto que é os juros de 10% de 350? Lembra do macete. Juros
10% de algo é a mesma coisa que multiplicar por 0,1. E quando... Aqui, ó. Multiplicar por 0,1, porque 10% de 0,1 é a mesma coisa. E multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que você pegar a vírgula e mover uma casa para a esquerda. Ou seja, os juros de 10% de 350 vai ser igual a 35. Ou seja, vai ser igual a 35. Isso mesmo. Então, a nova dívida, né? Nova dívida vai ser igual a 350 mais os 35, né? Mais os 10%, que vai ser igual a 385. Agora vamos para o segundo e último mês, né, de atraso da dívida. Mês 2. Né? Teve o início, cadê? Início de 385, né? Que foi o acumulado do primeiro mês. E aí a gente vai ter que descobrir agora os juros de 10% desse valor aqui. Lembra? Passar a vírgula para cá. Então, 38,5. Ou seja, a dívida final vai ser igual ao valor acumulado mais os juros. Ou seja, 385 mais 38,5, que vai ser igual, aqui como é o último mês, já podemos colocar em reais, né? Reais, 385 mais 38,5 é igual a 423,5 reais, R$423,50. Vemos aqui que a nossa resposta bateu. Ou seja, qual que é a resposta da questão? Vamos colocar aqui. Escrever resposta. Lembrando que não devemos colocar apenas um número, hein, pessoal? Temos que elaborar a resposta. Olhamos aqui para a última frase do enunciado. Qual o valor total que ela pagou? Ela quem? Michele. Então, Michele... Eita, que é com 2L. Michele pagou no total símbolo de reais R$423,50. Essa é a resposta da 3. E por aqui fechamos a nossa lista de exercício, pessoal. Quero agradecer bastante quem assistiu nossa aula. E por aqui concluo ela. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.